E aqui hoje nós vamos falar a respeito de algo muito importante, né? Dentro da escola bíblica dominical. É falar a respeito do lugar da doutrina, né? Na escola bíblica. Amém? Então a gente vai, para falar um pouco a respeito do lugar da doutrina, falar um pouco a respeito de o que é doutrina, como nós podemos dizer o que é doutrina e aplicá-la no nosso dia a dia e também dentro da escola bíblica dominical. Amém? Então, sem mais delongas, né, vamos aqui dar início à nossa pequena introdução, falar a respeito das definições de doutrina, né, dentro do mundo secular e também dentro da igreja, falando a respeito da doutrina como ensinamento. Vamos falar de doutrina, mas vamos lembrar que doutrina nada mais é do que o ensinamento, um aprendizado. Muitas vezes nós colocamos doutrina e confundimos com usos e costumes, mas não. A nossa doutrina era o ensinamento, aquela doutrina que viviam os apóstolos, né? Acho que o pastor vai colocar a tela da apresentação aí. Então aí, o lugar da doutrina na escola bíblica dominical. Eu quero, de maneira especial, além de agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, agradecer também o pessoal do Instituto Logos aqui de Santana, que são onde nós estudamos teologia, né, na pessoa da irmã Solange, do seu esposo Rogelson, né, o diretor é o pastor Haroldo Vasconcelos. Nós queremos agradecer também eles pelo apoio que eles nos dão, pelo ensinamento que eles nos passam, e também agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, né? É uma pessoa conhecida aí pelo Brasil todo, por alguns lugares do mundo, e é uma pessoa um homem de Deus, um homem que tem visão de mundo, e ele nos ensina muito com os seus exemplos. Então, a doutrina também entra nesse, né, quesito, exemplo. Então, o nosso tema é o lugar da doutrina na escola bíblica, né? Professor Anselmo, sou daqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana, né, da Yadsan, no estado do Amapá. Amém? Então vamos dar início à nossa apresentação. Então eu vou apresentar 3 tópicos, né, que são os principais, e o que é doutrina. Dentro desses tópicos vamos falar a respeito da doutrina, como é a base da nossa fé, e vamos falar também da doutrina que ela é dinâmica e atual. Então ela não muda, ela é dinâmica, ela vai mudando, né, perdão, ela vai mudando com o tempo, né, se adequando à realidade local. E a doutrina deve nos levar à transformação de vida. É muito interessante para nós entendermos que a doutrina também ela nos muda. Nós, através dos tempos, nós temos que ver que a doutrina transforma a nossa vida. Nós somos transformados, né, nós nascemos de novo. Então, o ensinamento de Cristo, né, em Lucas no capítulo de número 4, versículo de número 32, fala assim: maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então a doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus, eles ficaram admirados porque ele ensinava com autoridade. Ele tinha o que? Ele vivia essa doutrina, ele vivia aquilo que ele ensinava. Amém? Então vamos lá. Primeiro, o texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que fala assim para nós. Deixa eu ler aqui na minha palavra de Deus, que aqui no slide não estou enxergando. Vamos lá. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus, uma palavra maravilhosa para nós. É Paulo exortando, né, a Timóteo a respeito para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu, onde ele aprendeu desde pequeno. Nós vemos em muitos momentos dentro da palavra do Senhor, nós vemos ali que o momento em que José aprendeu com seu pai, né, a palavra do Senhor, que naquele tempo ainda não havia, né, a Bíblia em si, mas havia a passagem através de conversa, o pai ensinando ao filho, e José aprendeu. Quando ele foi vendido pelos irmãos, o que ele fez? Ele se manteve firme naquilo que ele aprendeu.
Então José, ele para nós é um exemplo, ele fez ali naquele momento, né, se desviando do pecado, correndo da esposa, né, do eunuco do rei, correndo, saindo fora, porque o pecado, ele sabia que era pecado e que ele não deveria pecar, ele manteve-se firme, ele foi até mesmo preso, né, depois passou alguns anos na cadeia, e nós vemos que ele chegou a ser governador do Egito, né? Glória a Deus, que maravilha. Então, vamos aqui dar continuidade aqui. Então, o que é doutrina? O que nós podemos entender neste momento, né, por doutrina? Dentro do mundo secular, né, e também na Bíblia. Doutrina no mundo secular, reunião de fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Então, nós vemos que isso é uma definição de um dicionário, que é reunião de fundamentos, de pensamentos e ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Assim também, né, é a palavra do Senhor para nós, né? E também é uma reunião de preceitos básicos que compõem um sistema, ou seja, religioso, político, social, né, e econômico, né? Vamos aqui, deixa eu ver o slide aqui. Vamos aqui. Então, qual a definição de doutrina bíblica? Então, um conjunto de ensinamentos baseados na Bíblia, que nos ajuda a entender quem Deus é, quem somos como filhos e como devemos viver em conformidade com a vontade de Deus, né? É como um guia para a nossa vida cristã. Os ensinamentos de Deus, através dos tempos, foram sendo trazidos. Antes era o passado de pai para filho, depois nasceu na parte escrita, onde foi criada a palavra do Senhor. E aí nós vemos, através dos exemplos daqueles irmãos que passaram por dificuldades, por tribulações e desviaram-se da fé, mas também voltaram para os seus caminhos para o Senhor, e o Senhor os abençoou. Então, dentro da palavra do Senhor, nós vamos aprendendo a respeito, né, de tudo isso. Por isso que se chama Bíblia Sagrada, né? Nós poderíamos, se fosse um livro comum, seria um livro de um herói. Um herói que nunca, né, que não perdia batalha, as pessoas, né? Mas não, é um livro que conta, além do caminhar das pessoas no caminho do rumo certo, também conta a queda. Muitas vezes nós vemos os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor, caindo e se levantando, né? Então a doutrina bíblica também é uma orientação para a nossa vida cristã, baseada na palavra de Deus e guiada, né, pelo exemplo de Cristo, que nos ajuda a ser mais fiéis e a viver uma vida transbordante no Espírito Santo. Então, nosso trabalho, né, além de nós temos a orientação de quem? De Cristo, como exemplo para nós, e somos guiados também, né, recebemos o que? Como é que a gente fala na palavra do Senhor? Nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, né? Nós fomos revestidos de poder, e aí nós começamos a trabalhar, ser testemunhas de Cristo. Atos 1, capítulo 8, né, que fala que ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Estou parafraseando, né? Então, o povo que ficou em Jerusalém recebeu ali o revestimento de poder, e ali então foram testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como Samaria, né, e até os confins da terra. E assim, essa mensagem, ela passou para nós, né? Ou seja, eles deu continuidade para os seus apóstolos, e dali veio para nós, que somos hoje servos do Senhor, e somos professores da IBD. Então a doutrina, né, nós temos que ter essa doutrina em nossa mente para ensinar para os nossos alunos com autoridade, como Cristo ensinou. E se nós ensinamos com autoridade, é porque nós vivemos aquilo que nós pregamos, amém? Então, dentro da concordância bíblica, vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o apóstolo Pedro, ele nos exorta a crescer no conhecimento e crescer também na graça. Buscar a graça, mas também o conhecimento. É necessário nós termos esse conhecimento, aprendemos a doutrina, né, da casa do Senhor, a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ainda dentro da concordância bíblica, nós vamos perceber que perseveravam na doutrina dos apóstolos, capítulo 2,
versículo número 42, né? Parte A. Então, os primeiros cristãos, eles tinham como base essa doutrina, dedicavam a aprender e aplicar os ensinamentos dos apóstolos que eram baseados na palavra de Deus. Só vamos lembrar que nessa época ainda não estava escrita a Bíblia, então eles tinham essa que era passada de pessoa para pessoa. Isso para nós é um grande avanço hoje. Nós temos a Bíblia, podemos carregar a Bíblia na mão, né? Eles não tinham essa oportunidade, era passado de pessoa a pessoa. Amém? Vamos lá. Ainda dentro da concordância, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, né, diz assim que é o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então nós temos que aprender e entender que tudo que nós aprendemos dentro da igreja, né, os ensinamentos da palavra do Senhor, nós temos que passar para as outras pessoas, ensinar. Nós somos chamados, em Atos 1, a ser testemunhas de Cristo, mas também somos chamados a levar o Evangelho, como nós vemos lá na grande comissão. Nós somos chamados a pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? Vamos lá. O nosso primeiro tópico, ela diz assim que a doutrina como base da nossa fé. A nossa leitura bíblica desse primeiro tópico, né, vem de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu vos rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Veja bem, através do profeta Oséias, Deus exortando, né, admoestando o povo a buscar também o conhecimento. Quando nós lemos lá, né, buscai o conhecimento, buscai conhecer a Deus, nós precisamos entender que muitos sacerdotes, muitos pastores, ainda eles têm uma grande aversão à escola bíblica. Muitos deles acham que a palavra, nesse sentido da teologia, mata, ou seja, mata a graça. E na verdade não. Quando nós aprendemos a palavra do Senhor, quando nós somos frequentadores assíduos da EBD, nós aprendemos uma teologia sistemática. É um estudo sistemático da palavra de Deus. Isso nos faz ainda ficar ainda mais crentes. Amém? Então vamos aqui, né? O conhecimento da lei de Deus é essencial para nossa vida e fé. Sem ele podemos ser destruídos, assim como o povo de Israel estava sendo destruído por causa da falta de conhecimento, né? E a base desse conhecimento é a doutrina. Nós vamos lembrar do rei Josias, lá em 2 Reis, quando o rei Josias ele estava trabalhando, buscando, né, a presença do Senhor. Ele era um Deus, um rei, né, que tinha um coração voltado para Deus. Só que eles não tinham ali o livro da lei, ou seja, a Torá não estava ali, junto, né, que era guardada no templo. Mas o que aconteceu? Foi encontrado, né, a Torá no momento que estavam limpando o templo, encontrado o livro da lei, o livro de Moisés, com as 613 leis, e foi entregue a Josias, lido para o rei Josias. O que aconteceu? Ele rasgou as suas vestes. Né, se humilhou diante do Senhor. E ele fez questão de ir ao pátio do templo para ler, né, o livro da lei para todo o seu povo. Então, ele foi ali como um missionário, foi ensinar o povo a maneira correta de adorar a Deus. Se nós não temos uma doutrina, se nós não temos um ensinamento, nós vivemos de qualquer jeito. Nós, sem conhecer a doutrina, nós queremos adorar qualquer coisa que não seja o nosso Deus. Amém? Vamos aqui. Mas por que a doutrina é tão importante? Porque ela é a base. Ela é a nossa base de fé, né? É por meio dela que entendemos a vontade de Deus e aprendemos como nos relacionar com Ele, né, e com os outros. Sem a doutrina não teríamos um guia para a nossa vida cristã, estaríamos à mercê dos nossos próprios pensamentos. Muitos hoje rejeitam a palavra do Senhor. Muitos hoje não aceitam que o Evangelho seja pregado para ele. Não aceito, não quero isso para mim.
né? Porque acham que nós as pessoas somos hipócritas, né? Mas não, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então a doutrina é a base da nossa fé. A doutrina, quando eu falo, né, desde o início, vamos colocá-la como ensinamento, né, como o estudo, como aprendizagem, como nós colocamos na escola bíblica dominical. A doutrina do Senhor, né, nas revistas que nós recebemos, ali está, né, tudo que foi extraído dali foi tirado da Bíblia, com referências bíblicas. Então, nós aprendemos, através dos ensinamentos na escola bíblica, nós aprendemos também a doutrina de Deus. Amém? A doutrina por isso, né, é importante que a doutrina seja ensinada com cuidado na escola bíblica dominical. Nós vemos que é necessário que para nós, que somos professores, nós estudarmos a lição, né? Eu costumo dizer que a preparação da seguinte aula, do outro domingo, eu começo após o término da minha aula, da aula do domingo anterior. Eu começo já a pesquisar, eu começo a buscar meios para poder ensinar, né, os nossos alunos. E é algo muito interessante, né? O pastor Paulo, na palestra dele, falou a respeito do pai, né, das perguntas. E isso é muito interessante, porque aí a gente faz com que os alunos também interajam com a gente. É necessário nós colocarmos não só a doutrina da palavra do Senhor, mas incluí-la no nosso dia a dia. Hoje, mais cedo, o pastor falando a respeito da importância do texto bíblico, a importância de entender as escrituras, né? Também nós precisamos ter esse entendimento da palavra do Senhor, porque muitas vezes surgem perguntas dentro da aula que, se nós não estivermos ali preparados, ou seja, nós não estudamos a lição de fato e não estudamos a palavra de Deus para confrontar a lição, né, nós ficamos sem resposta muitas vezes. Nós não conseguiríamos responder a contento o aluno. Não, na próxima aula responda não. Você tem que estar preparado para aquela aula você responder aquele questionamento. Então, por isso, é necessário que nós, professores, temos que nos preparar desde após terminou a nossa lição de hoje, para o domingo que vem, vou começar a preparar desde hoje. Entenderam? Então é essa a necessidade. Por isso que a doutrina, né, ela tem que ser de forma clara e objetiva, de modo que os alunos possam nos compreender, né, e compreender a mensagem, que é mais importante, aplicá-la no seu dia a dia. Não adianta nós ensinarmos, né, a mensagem do Senhor e não fizermos uma aplicação dela na nossa vida. Então, existe na nossa revista da CPAD, Lições Bíblicas, existe o texto áudio e a verdade prática, aquilo que nós praticamos dentro do texto áudio. Amém? Espero que você esteja entendendo. Vamos lá para o nosso segundo, ainda está no primeiro, até repetido, nosso segundo tópico, que fala: a doutrina é dinâmica e atual. Então, a nossa palavra de Deus, para esse tópico, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos aqui que a doutrina ela deve ser dinâmica e atual da nossa vida. Então, nós vemos ali que os apóstolos, né, no início eles estavam, né, o povo, a igreja estava crescendo, a igreja estava, né, iniciando. Então eles percebiam que era necessário eles ouvirem os apóstolos, eles aprenderem na doutrina dos apóstolos. Eles aprenderam que eles deviam partilhar tudo o que eles tinham, ou seja, além do pão, além das orações, e tudo que eles tinham que estar compartilhando e vivendo dentro da realidade, porque a igreja ela não iniciou com um templo já, ela não iniciou dentro de uma igreja ou dentro de um templo imenso, né, do estádio, não, ela iniciou-se nas casas. Então era necessário que eles aprendessem esse ensinamento dos apóstolos e caminhassem, né, a passos, né, eu digo até largos, porque era necessário que a igreja crescesse. A igreja cresceu mais após, né, a diáspora, quando tiveram que fugir. Aí houve um espalhamento dos cristãos e a igreja deu um crescimento. E a doutrina, ela sendo dinâmica atual, pois os apóstolos estavam em constante comunicação com Deus e se adaptavam a necessidades
e desafios da época. Então, qual era o desafio da época? Primeiramente, era levar a palavra do Senhor, né? Eles não tinham tantas tecnologias, não tinham luz, não tinham microfone, não, eles tinham nada, eles tinham ali aquela casa onde eles visitavam os irmãos, ali faziam o seu culto e de ensinamento. Nós vemos que Paulo, até no momento que estava pregando, né, e o Eutico caiu da janela, né? Então, para vocês verem que a pregação foi até amanhecer o dia, né? Então, nós entendemos que o ensinamento ele era demorado e era necessário que houvesse, né, essa instrução, né, dos apóstolos com os cristãos, para eles viverem, colocarem, né, a palavra do Senhor em prática, não apenas de ouvir, né? Eles tinham também que colocar em prática. Então, quando houve a diáspora, aconteceu que a igreja se espalhou. Eu acho que foi até uma graça de Deus, porque era preciso que a igreja se espalhasse. Os primeiros apóstolos, eles ficaram concentrados em Jerusalém. E nós vemos que Paulo, né, após a diáspora e após a vinda de Paulo, né, no seguimento de Cristo, quando Paulo teve a transformação de vida dele, Paulo ainda passou um tempo aprendendo, né, e depois só ele foi liberado para levar a palavra de Deus. E Paulo, para nós, é um grande exemplo de quem vivia realmente a doutrina, que ele aprendeu e ele colocava em prática na sua vida. Vamos aqui. Hoje em dia, a doutrina não deve ser vista como algo antiquado e que não condiz com a realidade. Pelo contrário, a doutrina deve ser atual, ou seja, ela deve ser aplicada aos desafios, né, e necessidades da nossa época, sem perder a essência original, que é levar a verdade a todos os povos. Amém? Deixa eu me arrumar aqui. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita numa outra época, né? Mas nós aprendemos que a palavra de Deus ela é atemporal. E é necessário para nós ter esse entendimento de que a palavra de Deus ela é atemporal. Ela consegue transpassar todo o tempo. E quando nós lemos hoje, ela está mais atual, né? Segundo uma palavra que eu ouvi uma vez, que o jornal de amanhã. Nós entendemos isso. Então, a doutrina ela vai se adaptando ao momento e à época. Quando nós vemos o início da escola bíblica, nós vemos o início, né, quando era para tirar as crianças da rua e para ensinar para eles matemática, né, outras lições, e aí também passou-se a ensinar às crianças a palavra de Deus. Então a escola bíblica hoje, né, do modelo que é hoje, é bem diferente do que era na antiguidade. Mas nós vemos que houve um primeiro passo, e a doutrina ela veio o quê? Se adequando a cada realidade, veio adequando ao momento, né, em que as pessoas estavam ali vivendo e que as pessoas estavam passando por transformações de vida. Houve, né, na época, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, então houve várias mudanças, né, de pensamentos, mudanças de vida, mas a escola bíblica ela também foi se atualizando, ou seja, ela não perdeu a sua essência, porque a essência da escola bíblica é a Bíblia. A essência da escola bíblica é a palavra do Senhor. Então, ela mudou, foi dinâmica e se atualizando sem perder a sua essência. Isso que precisamos entender. A essência é a verdade que vem de Cristo. Então, a doutrina, né, da escola bíblica dominical, neste caso, está também de ser dinâmica e ser atual. Glória a Deus. Vamos lá. Então, por exemplo, a doutrina nos ensina que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vemos lá que Jesus falou isso, né? Vos deixo 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse mundo que nós vivemos hoje, um mundo que é individualista, um mundo que é desigual, como nós vamos aplicar esse mandamento do Senhor? Como nós vamos colocar em prática este mandamento? Né? Então vamos lá, coloquei 4 momentos aí: ajudar aos necessitados, né? Fazer a nossa parte como filhos de Deus, estender a mão àqueles que precisam, praticar empatia, colocar-se no lugar das pessoas, né? Para tentar abrir nossa mente, nosso coração, para entender o quão necessário é que elas têm que ouvir a palavra de Deus, e também não só ouvir, mas receber de nós
um abraço de verdade, um abraço de amor, né? Testemunhar, ser testemunha de Cristo, né? Em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Nós temos que ser as testemunhas de Cristo para onde quer que nós estivermos andando. Ou seja, né? Se eu sou luz, porque Deus me disse, né? Vós sois luz do mundo e sal da terra. Então Jesus falou isso. Então nós somos luz e sal da terra. Onde nós vamos, nós temos que refletir a imagem de Cristo. E aí colocar em prática aquilo que nós aprendemos dentro da IBD, né? Nós, no domingo agora, nós falamos a respeito de pais zelosos e filhos rebeldes. Nós vemos um pai e uma mãe, Manoá e sua esposa, que eram pais de Sansão, dedicaram a vida, consagraram o menino, né, porque receberam de Deus, né, a graça da mãe de Sansão, né, que era infértil, receber, né, ser concebida e dar à luz a um filho, mas receberam a incumbência de mantê-lo consagrado ao nazirado, ou seja, Sansão era uma pessoa que era consagrado, né, a Deus. Ele tinha, ele era uma pessoa que não podia beber bebida forte, não podia cortar cabelo, tocar em cadáver, nada impuro ele podia fazer. Mas chegou uma altura da vida que ele ele escolheu a sua vida. Então nós vemos que na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, tem muitas crianças, muitos filhos que também são rebeldes. Então, dentro da aula, se nós aprendemos ali a palavra, a essência daquilo que foi ensinado, e colocamos ela na nossa vida diária, nós vemos que a doutrina, ela se atualiza. Nós vemos que a doutrina, ela está ali dinâmica, que ela está ali atual ainda. Então, assim como o Manoá, que é o pai, e a esposa dele, foram bons pais para a Sansão, porém eles não tiveram como escolher o caminho que o filho fosse escolher. E assim aconteceu. E hoje, do mesmo dia, no mesmo jeito, né, na nossa vida. Glória a Deus. Toda doutrina deve ser ensinada de forma dinâmica, com métodos e recursos que se adaptem aos nossos tempos. Então hoje nós temos a tecnologia, nós temos a internet, nós temos data show, né? Muitas classes têm data show. Nós temos outras formas de aprendizado, né? A minha esposa aplica na classe das senhoras. A semana toda ela vai mandando partes da lição bíblica com explicações. Ela manda para as alunas, para que as alunas possam ir já meditando, para quando chegar no domingo, as questões, as perguntas que ela for fazer, já estejam também na cabeça, para elas poderem responder e estar afiadas. Então, há ferramentas para que nós possamos levar a palavra do Senhor. É ferramenta que nós possamos levar a doutrina de Cristo. Passou sem querer, mas tudo bem. A outra forma de tornar a doutrina mais dinâmica e atual é incentivar a participação dos alunos na escola bíblica. Então nós vemos aí o método que o pastor Paulo Quintela estava falando no primeiro dia, né, a respeito das perguntas e das respostas, né, a respeito de nós colocarmos a realidade do nosso dia a dia junto da aula. Por exemplo, vamos falar de novo da aula de Sansão, né? Quantos, né, a gente perguntou lá, quantos aqui, né, conhecem pessoas que têm filhos, pais que são fervorosos cristãos, mas os filhos estão desviados? Então todos têm uma história para contar. Então é importante que nós, professores, criemos esses espaços de diálogo e troca de ideias, mas sem sair da essência da aula. Ou seja, se nós, quando começamos a sair, por exemplo, nós começamos a sair do assunto da aula, nós temos que voltar para o assunto da aula, né? Mas de uma maneira em que o aluno não sinta, poxa, o professor me cortou, o professor me tesourou aqui. Não, na verdade, nós temos que fazer com que a aula, nós consigamos, né, aplicar toda a aula no dia. E nossa prática aqui dentro da nossa escola bíblica dominical é dessa forma. Nós conseguimos, em todas as aulas, aplicar os 3 tópicos, certo? A nossa aula, a metade dela é expositiva, né? Porque há pessoas que aprendem ou apenas de ouvir você falar, mas há pessoas que aprendem na prática e há pessoas que aprendem, né, quando você começa a escrever para elas vão ler daí. Então, e outras pessoas que têm mais dificuldade, nós vamos fazendo perguntas de forma mais fácil para que elas possam responder prontamente. Então, nós temos como professor também observar os nossos alunos.
Como o meu aluno está aprendendo? Ele aprende melhor ouvindo? Ele aprende melhor, né, praticando? Né? Ou ele aprende melhor olhando, vendo a gente escrever na luz? Então tem várias formas desse aprendizado. Né? Tem aquela pirâmide de aprendizado, né? Que eu não vou entrar em detalhes, que eu não preparei a respeito disso. Né? Mas vamos lá, dar continuidade aqui. O tópico 3 é: a doutrina deve levar à transformação de vida. Né? Vamos aqui lá a leitura da Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha que maravilha, uma palavra linda para nós. Quando nós olhamos para o mundo e conformamos como ele está, não está legal. Vamos mudar nas nossas mentes, vamos transformar, renovar nossa mente em Deus, né, para que nós possamos experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Né? Nós temos a nossa esperança é a nossa salvação. Né? A nossa esperança é nós estarmos com Cristo no tempo final. Amém? Não é verdade? Então nós temos que alimentar essa esperança na nossa vida e fazer com que haja uma transformação na nossa vida. E nós, como professores, devemos também mostrar aos nossos alunos que eles são capazes de ser transformados também pela palavra de Deus e pelo ensinamento. Amém? Então vamos lá. A doutrina deve ser pregada de forma a levar à transformação de vida, levar a uma mudança real e prática na vida dos fiéis. Então o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, exorta a pregar a palavra com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com paciência, com clareza. Muitos professores, às vezes, não gostam que o aluno pergunte para ele. E eu já gosto, eu prefiro que eu falo assim: alguma pergunta, por favor, faça uma pergunta para mim, porque a gente entende que se o aluno não está perguntando, ou ele não está entendendo, ou ele não está interessado, né? Ou está entendendo demais, né? Mas, graças a Deus, Deus tem colocado na minha classe, que é a classe dos obreiros que são também aprovados, né? Obreiros que eles manejam bem a palavra da verdade. Então é muito bom, porque há um debate sadio dentro da nossa lição, né? Então, devemos ter sabedoria de adaptar as mensagens às necessidades, né, e ao entendimento dos ouvintes, para que eles possam compreender e aplicar a doutrina na sua vida diária. Outro dia eu tive a oportunidade, né, Deus me deu a oportunidade de ministrar uma capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical no interior aqui do estado do Amapá. Então, uma região distante da capital, cerca de 80 quilômetros de barco. Então, nós fomos de barco no Rio Amazonas. Então, nessa comunidade, né, nós vimos, eu fiquei abismado e admirado, porque eu vi o amor que eles têm pela escola bíblica. Então, isso me motivou ainda mais, porque eu vi pessoas chegando lá, a gente chama dos catraios, né, que são os barcos, vindo das suas ilhas para essa ilha em especial, que era onde o templo sede, de barco, andando 4 horas, né? Saíram de madrugada de casa, chegaram na sexta-feira, né, para as 2 primeiras palestras, dormiram lá no local, porque não tinha como voltar mais, e ficaram no sábado e no domingo para a Escola Bíblica Dominical. No domingo eu tive a honra de poder ministrar aula para uma classe geral, uma classe lotada de alunos. Então eu vi ali o amor, né? E ali eu não podia também chegar lá e querer pregar, né, altas teologias, não poderia pregar coisas assim que eles não é de acordo com a realidade deles. Então eu tive que adaptar na minha linguagem a linguagem que eles estão acostumados. E isso foi um aprendizado para mim. Eu coloquei na prática aquilo que eu já havia pensado há algum tempo e o que eu já havia visto também, né? O pastor, se não me engano, o Antônio Gilberto, falando a respeito disso, de nós pregarmos dentro da realidade da pessoa, de onde você está. Você vai levar a palavra do Senhor, você vai adequar-se à realidade. Assim Paulo fez. Paulo mostrou, né, através disso, que ele até quase convenceu, né, dos imperadores a ser cristão. Então, porque ele falava com eloquência,
Ele olhava, observava e via a maneira correta de poder ministrar, de poder falar. Então assim também somos nós. Nós temos que levar essa palavra de forma que as pessoas entendam e através desse entendimento eles tenham essa mudança de vida, né? Então Paulo também alerta que virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, buscando apenas ouvir coisas agradáveis que satisfaçam seus próprios desejos. E hoje é esse tempo já chegou para nós. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, eu parafraseei. Então nós temos que entender que esse tempo chegou. Muitos escolheram não querer saber da doutrina. Muitos escolheram não querer saber de Deus. Por isso que é ainda mais importante que a doutrina seja pregada de forma clara e objetiva, para que as pessoas possam entender a verdadeira mensagem de Deus e serem transformados por ela. Sem entender essa mensagem de Deus, não haverá transformação. As pessoas não vão transformar-se. Lembra de Nicodemos, quando falou com Cristo? Aí Jesus falou que é necessário que nasçais de novo, precisa que nasça da água do Espírito. Ele falou, mas como eu vou nascer de novo um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe? Então não houve entendimento naquele momento. Ele não tinha entendimento disso. Então se você vai falar para uma pessoa que não tem esse conhecimento, a pessoa vai achar que é ipsis literis o que está falando. Então precisamos pregar de forma que as pessoas entendam e haja também essa transformação de vida. A doutrina deve levar uma mudança de vida real e prática. Ela deve nos incentivar a viver de acordo com os valores cristãos, como amor, compaixão, humildade, justiça. Veja bem, muitas vezes nós que somos cristãos somos bombardeados, somos muitas vezes colocados como somos taxados de tudo quanto é nome, que seja, tem fobia no meio, nós somos taxados, mas porque eles não entendem, porque é uma maneira que nós não conseguimos transmitir às pessoas a verdade de Deus. Mas se você chega numa roda de conversa de pessoas que têm um intelecto bem mais elevado, ou mesmo que sejam pessoas simples, e que você consiga colocar a verdade de Cristo na realidade deles, eles vão entender. Opa, então não é homofobia, então não é nada que vai atrapalhar, não. É apenas aquilo que Deus quer para nós, Então nós devemos ser transformados pela doutrina e deixando para trás os velhos hábitos, comportamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu sempre falo para os meus alunos que, através da justificação da cruz de Cristo, nós recebemos essa justificação. Fomos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Depois recebemos o quê? A adoção. Fomos adotados, fomos cordeiros do reino do Senhor. Olha que maravilha, Eu falo para meus alunos, nós somos agraciados por Deus, Hoje nós somos cordeiros, recebemos do Senhor, através de Jesus Cristo, a graça, da nossa salvação. Agora, vamos manter o caminho reto no Senhor, para que nós continuemos a transformar, não só a nossa vida, mas também transformar pessoas. Amém? Vamos lá. Bom, meus amados irmãos, dentro da conclusão, nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, devemos ensinar a doutrina de forma clara e objetiva, mas também incentivar essa aplicação prática desses ensinamentos em nossa vida diária, que possamos ser transformados pela doutrina, buscando sempre viver de acordo com a vontade de Deus, para a glória do seu nome. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter, estar aqui nesse momento, podendo compartilhar com vocês algo que eu venho buscando, o aprendizado da palavra do Senhor. Eu digo a vocês também que até hoje, no caso da nossa lição, eu iria lançar um e-book, chamado Vamos Falar da Doutrina do Espírito Santo. E como eu não conseguia uma plataforma para a publicação do e-book, eu o deixei para uma outra oportunidade. Então eu escrevi um e-book chamado Vamos Falar da Doutrina do Espírito Santo. Então, e para mim é uma graça poder estar aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor, pastor João Paulo, que me deu a oportunidade. Eu espero que vocês, alunos que estão também assistindo conosco, vocês que são professores, que estão também assistindo conosco, que vocês entendam que o lugar da doutrina na Escola Bíblica Dominical é em todos os cantos, ou seja, em todas as maneiras de ensinar, dinamicamente, ensinar
com alegria. Quando você, professor, assim como eu, como você, se dedica, dá esse amor, né, ao ensinamento da palavra do Senhor, quando você dá esse amor na preparação da sua aula, quando você chega na escola bíblica dominical e você vê os alunos ali, eles ansiosos por aquela aula, é sinal de que o que você está fazendo está chegando ao coração dos alunos e eles vão ser transformados. Como a professora ontem estava falando a respeito disso, que há mudança de vida, há batismo no Espírito Santo na EBD, há cura na EBD, há transformação de pessoas na escola bíblica dominical. Então é momento de nós levarmos isso com amor, ou seja, ainda mais dedicação. Romanos fala, né? Se há dedicação, se há ensino, né? Que haja dedicação ao ensino. Então você, professor, também assim cabe para mim essa palavra. Vamos nos dedicar com amor, com afinco, a estudar cada vez mais a palavra do Senhor, não ter medo de levar essa verdade, mas mostrar essa verdade na sua vida. Assim como Jesus pregava com autoridade, que você também ensine com autoridade, porque você vai viver essa autoridade na sua vida, em nome de Jesus. Amém?